Olá, meu nome é Cindiane, eu sou professora da Rede Municipal de Peró. Vou trabalhar com vocês a disciplina de matemática e nossa aula de hoje é sobre fatoração de expressões algébricas. Vamos lá? Bom, hoje iremos fazer as aulas 7 e 8, expressões algébricas, como fatorá-las. Os objetivos de aprendizagem dessa aula são estabelecer expressões algébricas equivalentes por meio de fatoração por um fator comum. Estabelecer expressões algébricas equivalentes por meio de fatoração por agrupamento. Verificar a equivalência de expressões algébricas por fatoração por um fator comum ou agrupamento. Bom, já conhecemos algumas formas possíveis de encontrarmos expressões algébricas equivalentes a outras. Nas atividades a seguir, recorreremos a uma estratégia específica para isso, a fatoração. Fatorar significa decompor em fatores, assim como os números. Por exemplo, o número 16 pode ser fatorado como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou então 8 vezes 2. Podemos fatorar também as expressões algébricas. Vamos ver como isso é possível? Então, pessoal, o que ele está dizendo nesta parte do texto? Que existem processos e métodos que me fazem escrever a minha expressão algébrica de uma maneira fatorada, ou seja, utilizando fatores, transformando muitas vezes a adição e a subtração em uma multiplicação. Então, aqui, ó, o primeiro exemplo que ele dá fala o seguinte: as expressões algébricas 2a mais 3a menos 5a ao quadrado, os termos possuem um fator comum a, então eu posso colocar a em evidência e obter a seguinte expressão. Então, o primeiro exemplo que ele está dando aí é de uma fatoração utilizando o fator comum. Então, vamos olhar a nossa expressão e verificar o que seria esse fator comum. O fator comum é uma coisa que tem nas três partes da minha expressão. Aqui no caso, eu tenho três partes. Se tivessem mais partes, teriam que ter em todas as partes. Então, para ser um fator comum, ele deve estar em todos os termos da minha expressão. Então, aqui na primeira parte da minha expressão, eu tenho o A. Aqui na segunda, eu também tenho o A. E na terceira, eu tenho o A ao quadrado. E o A ao quadrado nada mais é do que A vezes A. Então, o A, ele está presente no primeiro, no segundo e no terceiro termo da minha expressão algébrica. Então, eu posso afirmar que o meu A é um fator comum. Bom, determinamos o fator comum. Eu vou fazer esse processo de colocar em evidência. O que significa colocar em evidência? Colocar ele sozinho, lá na frente da minha expressão. Então, eu tenho a minha expressão lá, 2A mais 3AB menos 5A ao quadrado. E eu achei o meu fator comum A aqui nos três. Então, eu vou colocar o meu fator comum e vou abrir parênteses. Dentro desse parênteses, eu vou colocar o resultado da divisão de cada um dos termos por esse fator comum. Então, vai ficar aqui, ó. 2A dividido por A, 2A dividido por A, ó, some o A e sobra o 2. Aqui é o sinal de mais, permanece o sinal de mais. 3AB dividido por A. 3AB dividido por A. Esse vai cancelar. Sobra quem para mim? 3B. Aqui é menos, vai continuar menos. 5A ao quadrado dividido por A. A ao quadrado é 5 vezes A vezes A. Um A vai sumir, sobra só um A aqui. Então, vai ficar 5A. E aí, eu fiz uma fatoração. Ó, eu transformei num fator, numa multiplicação, utilizando o meu fator comum, ok? Bom, então, nas expressões abaixo, nós vamos fazer esse método de determinar a fatoração
por meio de um fator comum. Então, nós temos que determinar em cada uma delas qual será o nosso fator comum, correto? Então, aqui, ó, A e A. Meu fator comum é A. Coloquei e abri parênteses. A dividido por ele mesmo dá 1. Sinal de menos. AB dividido por A, sai o B. O A fica o B. Aqui, ó, eu tenho x, x ao quadrado e x a 3. Ó. X ao quadrado é x vezes x. X a 3 é x vezes x vezes x. Então, o meu fator é x aqui. X ao quadrado vai ficar o quê? X ao quadrado dividido por x vai sobrar... Ai, desculpa, eu esqueci de fazer a primeira parte lá. Deixa eu apagar aqui. Pulei o primeiro termo. Vamos voltar. Então, aqui, ó. 3x dividido por x dá 3. Aqui é mais, aqui é mais. 6x ao quadrado dividido por x fica o 6 e um dos x vai embora. Então, sobra 1. Menos 9x a 3 dividido por x, ó, vai sobrar, some 1x e sobra 2. Então, vai ficar x ao quadrado. Bom, próximo item do nosso fator comum. Vai ficar lá, ó. Eu tenho quem em comum aqui, ó? Aqui eu tenho o B e o B e o B, mas eu não tenho aqui no caso, ó, em todos, tá vendo? Eu não tenho o A em todos ou o B em todos. Então, para esse caso que a gente fez agora, não consigo achar um fator comum. A gente vai conseguir resolver isso daqui por outro método, que é o método do agrupamento, que é o que a gente vai ver depois. Então, para esse daqui, a gente não consegue resolver por fator comum. Por quê? Porque eu não tenho nenhum fator que esteja nos 4 membros ao mesmo tempo. Bom, então aqui agora eu tenho ó, y, y(a)3, y(a)4 e y(a)5. Então, meu y está em fator comum de todos. Y elevado a 5 é ele multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Eu vou tirar uma vez, vai sobrar y elevado a 4. Mais 5 era 4. Vou tirar 1 daqui, vai ficar y elevado a 3. Menos 10. Era y elevado a 3. Eu vou tirar 1, vai ficar y elevado a 2. E aqui era só y dividido por y, vai dar só o 5. Bom, aqui, ó, eu tenho c elevado a 3 menos 16c elevado ao quadrado. Aqui eu tenho c vezes c, aqui eu tenho c vezes c vezes c. Então, aqui, o menor expoente que eu tiver é o fator comum. Aqui, ó, era 1, ficou 1. Aqui, o meu menor fator é o c elevado a 2. Então, vai ficar, ó, c elevado a 3 é isso daqui. Dividido por c elevado a 2, ó, sobra 1c só. Menos 16 e c ao quadrado dividido por c ao quadrado não dá nada, dá 1. Aqui, o que eu tenho em comum, gente? Eu tenho 11Q menos 121. 121 é igual a 11 vezes 11. Então, aqui, ó, eu tenho lá, vou pôr o fator comum, que é o 11. E aí vai ficar 11Q dividido por 11 dá Q. 121 dividido por 11, ó, vai sumir um 11 e vai ficar um 11 aqui. Agora aqui, o que eu tenho de comum? Ó? X, que não tem. Y, não. Aqui tem, aqui não tem. Então, as letrinhas, não. Mas o que eu tenho de número? Ó, eu tenho 2 e 64, ele é o quê? 32 vezes 2. O 32, ele é 16 vezes 2. O 1024, ele é 512 vezes 2. Então, o 2 está presente em todos. Vai ficar 64 dividido por 2 dá 32. 32 o quê? X, Y, Z. Menos 2 dividido por 2 dá 1. X, Z. Menos 1024 dividido por 2 vai ficar 512. O quê? Z ao quadrado. Bom, então esse daí foi a nossa parte de fator comum.
Agora, nós vamos verificar o método de agrupamento. O que consiste o método do agrupamento? É eu realizar o fator comum mais de uma vez. Então, primeiro eu vou começar pelo mesmo processo, que é o fator comum. Depois eu vou encontrar um outro fator comum para determinar a minha expressão final. Então, aqui, ó, eu tenho essa expressão que ele deu. Se vocês observarem, nenhuma delas tem um fator comum final, né? Então, o que eu vou fazer? Ó? Aqui tem A e aqui tem A, certo? Aqui, ó, tem 16 e aqui tem 8. Então, o que eu vou fazer? E aqui tem 2 e aqui tem 2 também, né? Dentro do 4. Então, eu vou fazer o fator comum desses dois e vou fazer o fator comum desses dois aqui. Então, ó, do 16, eu vou reescrever aqui, ó, 16b mais 8 menos 2a menos 4ab. Então, eu vou fazer esse fator comum e eu vou fazer esse fator comum. Então, vai ficar aqui, ó, do 16 vai ser o 8. 16 dividido por 8 vai dar 2b. Mais 8 dividido por 8 dá 1. Bom, aqui, mais, eu vou colocar, desculpa, menos, né? Menos. Eu vou colocar, então, o menos 2A em evidência. Por que o menos 2A? Porque o 2 está dentro do 4 e o A está aqui, está aqui. Então, menos 2A dividido por menos 2A vai ficar 1. Menos 2A dividido por menos 4AB vai ficar 4 dividido por 2, dá 2. O A some e fica o B. 1 mais 2B e 2 mais 1, 2B mais 1 é a mesma coisa. Então, isso daqui é igual a isto. Então, ele passa a ser o meu novo fator comum. Então, vou escrever lá ele na frente como meu fator comum. Abro parênteses. Tudo isso daqui, se eu dividir por B menos 1, vai sumir o B menos 1 e sobra só o 8. Tudo isso daqui, dividido por 1 menos B, vai sumir esse 1 menos B e sobra só o menos 2A. Então, consiste em eu fazer duas vezes o meu fator comum. Vamos lá? Então, aqui, ó. Aqui já tá fatorado, né? Ó, já tá na parte bonitinha. Então, eu vou pegar esse com esse, vai ser meu novo fator comum. 4 mais T. Some esse, sobra 2T. Some esse, sobra 5. Aqui, ó, tem D, D e D. Então, vai ficar lá D mais 2J. Some, 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 vai ficar J mais 9 menos 1. Aqui, agora a gente vai ter que fazer todo o processo, que ele já não deixou bonitinho, né? Então, aqui eu tenho o quê, ó? Esse daqui e esse daqui. Bom, aqui o que eu tenho em comum? 18 é 6 vezes 3. Então, o 6 está aqui, está aqui. Meu fator comum aqui, então, será o 6. 18x dividido por 6 vai ficar 3x. 6y dividido por 6 vai ficar y. Mas, aqui o que eu tenho em comum? 5, que está aqui, porque o 15 é 5 vezes 3, né? Então, vai ficar lá o 5 e o x que está nos dois. Então, 15x ao quadrado dividido por 5x vai ficar 3x. 5xy dividido por 5x vai ficar y. Meu novo fator comum é 3x mais y. 3x mais y. Abro parênteses, vai sumir esse, sobra o 6. Mais e mais. Vai sumir esse, sobra o 5x. Bom, agora a gente vai verificar este daqui. O que eu tenho aqui de comum entre eles, né? O que eu vou ter de comum entre esses dois? Aqui eu tenho A com A, né? Ficaria A, 12A ao quadrado dividido por A vai ficar 12A. Menos, 21AB dividido por A vai ficar menos 21B. Ótimo, e agora, o que eu tenho aqui que possa estar em fator comum, né? Bom, se eu fizer lá
56 e fatoral, ó, dá por 2, que dá 28. Por 2, que vai dar 14. Por 2, que vai dar 7. E por 7, que vai dar 1. O 98, o que eu tenho? Por 2, que dá 45 mais 4 dá 49. Por 7, que dá 7. E por 7, que dá 1. Então, aqui eu tenho o 7 aqui, o 7 aqui, o 2 aqui e o 2 aqui. Então, eu tenho 7 vezes 2, que me dá 14. Bom, 14 é o meu fator comum. Vai ficar lá, então, 56 menos o 14, vai sobrar o que para mim aqui, ó? Vai sobrar o 2 vezes 2, que dá 4A. 98, se eu tirar o 14, sobra 7B. Bom, então aqui, ó, ficou diferente. Por quê? Porque aqui, ó, o 12, ele é o quê? 3 vezes 4. E o 21 é 3 vezes 7. Então, aqui eu tenho que colocar o 3 também no fator comum. Então, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 7, ó. Olha que bonitinho. Agora sim. Então, aqui vai ficar o novo fator comum, é 4A mais 7B. E vai ficar 3A mais 14. Ok? Vamos para o próximo. Então, agora nós vamos determinar ali o fator comum. Aqui eu tenho 20, é 2 vezes 10, então eu tenho 10 aqui, 10 aqui. E eu tenho F aqui, eu tenho F aqui. Então, vai ficar 10F. 20 dividido por 10 dá 2. F dividido por F dá F. Menos. F dividido por F vai dar, sobrar só o G. Então, vai ficar menos G. Aqui, ó, tem o 14, que é 7 vezes 2. Então, o 7 tá aqui. E eu tenho o H, que tá aqui. Então, mais 7H. 14FH dividido por 7H vai ficar 2F. 7GH dividido por 7H vai ficar mais... Aqui é menos, né? Desculpa. Então, aqui é menos, aqui vai ficar menos com menos dá mais e menos com mais dá menos. Aí, aqui vai ficar menos G. Meu novo fator comum vai ser o 2F menos G. Abre parênteses, ó, vai sumir ele, sobra 10F menos 7H, certo? Bom, vamos lá então para a próxima atividade. Ele quer que a gente escreva qual das alternativas expressa uma expressão algébrica equivalente a esta daqui. Bom, o que eu tenho? Eu tenho em comum aqui o N e o N. E aqui eu tenho M, M e M. Então, vou pôr o N em evidência, ó. E aqui é 3 vezes 3 e aqui é 3 vezes 2. Então, eu tenho 3N. 6N ao cubo dividido por 3N vai dar 2N ao quadrado. Menos 9 dividido por 3 dá 3 e N dividido por N dá 1. Aí, aqui... Mas, agora do M, o que eu tenho em comum aqui, ó? Eu tenho M ao quadrado em comum. É o de menor expoente, né? Então, vai ficar M ao quadrado. Aqui vai ser 7M à quarta dividido por 7M ao quadrado, 7M ao quadrado. Menos 5M ao quadrado N vai ficar menos 5N. E mais 4M a 6 dividido por M a 2 vai ficar M a 4. Bom, então ela está aqui a expressão que condiz com a que eu quero, ok? Bom, observe a seguinte expressão e responda. Então, ele deu essa expressão e ele quer que a gente assinale a alternativa que é equivalente. Então, vamos fazer essa distributiva aqui para ver onde a gente chega. Vai ficar lá 2x mais x vezes y, xy. Y vezes y, y ao quadrado. Mais x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos y, menos xy.
Esse daqui com esse vai dar zero. Então, vai sobrar para mim, ó, 2x mais y ao quadrado mais x ao quadrado. 2x todos têm. Y ao quadrado. Cadê o y ao quadrado? 2x, y ao quadrado aqui, ó. Essa daqui condiz e essa daqui também. Essa daqui não. E essa daqui também condiz. Agora aqui, ó, ficou 2x mais xy mais y ao quadrado mais x ao quadrado menos xy. Então, está aqui. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula, pessoal.